Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre dois temas extremamente importantes dentro da química, que é a tabela periódica e sua correlação com a distribuição eletrônica. Vamos entender como interpretar a tabela periódica da forma correta e relacionar com a distribuição eletrônica dos elementos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e não esqueça de deixar o like para nos fortalecer. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, primeiramente, o que nós já sabemos sobre a tabela periódica? Nós sabemos que a tabela periódica é simplesmente uma forma pela qual organizamos elementos químicos com base em suas propriedades, certo? A tabela periódica atual ela é organizada da seguinte forma, onde os elementos seguem uma ordem crescente de seus números atômicos, onde, por exemplo, aqui, ó, o primeiro elemento localizado aqui na tabela periódica, temos aqui o hidrogênio, número atômico 1, aí vemos para aqui o Hélio, número atômico 2, lítio 3, berílio 4 e assim por diante. Ela segue essa ordem crescente de número atômico. Além disso, a tabela ela é dividida em 7 linhas na horizontal, linhas essas que nós chamamos de períodos, certo? Primeiro período, segundo, até chegarmos no sétimo período. O período da tabela periódica é simplesmente o número de camadas eletrônicas que o elemento possui, beleza? Além disso, ela é dividida em 18 linhas na vertical, chamadas de grupos ou famílias. Família 1, ou grupo 1, família 2 ou grupo 2, 3 e assim por diante. De todas essas 18 famílias, nós temos 5 delas que recebem designações importantes. A família 1 ou grupo 1 é chamado de metais alcalinos, certo? A família 2, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 16, calcogênios. O grupo 17, halogênios. E o grupo 18, são os gases nobres. As demais famílias que não têm um nome específico, ao se referirmos a ela, nós falamos o grupo do o primeiro elemento. Por exemplo, família 14 é o grupo do carbono, pois o primeiro elemento da família é o carbono. A família 4, grupo do titânio, por exemplo, e assim por diante. Outro detalhe importante sobre a tabela periódica é o hidrogênio ele não pertence a nenhuma família na tabela. Ele está apenas colocado aqui por comodidade, pelo fato dele ter um único elétron na última camada e se assemelhar a sua distribuição eletrônica aos metais alcalinos. Mas o hidrogênio não pertence a nenhuma família da tabela periódica. Ok? Outras classificações importantes. Dentro da tabela tem o que nós chamamos de metais, não metais e gases nobres. Eu discuti isso lá na nossa aula de tabela periódica. Eu vou estar deixando o card aqui em cima para você acompanhar. Beleza? O que é importante sabermos? A localização dos elementos dentro da tabela periódica faz com que as propriedades dos elementos pertencentes ao mesmo grupo ou família da tabela sejam algo semelhante, certo? E aí, a partir da distribuição eletrônica, nós conseguimos entender como que é a distribuição, como que é a localização dos elementos na tabela. Por exemplo, ao fazermos a distribuição eletrônica de um elemento, nós vamos ter 4 possibilidades. Lembra, a distribuição eletrônica é o meio pelo qual distribuímos os elétrons de um átomo por meio de níveis e subníveis de energia, certo? Sabemos que existem 4 subníveis, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Ao fazermos a distribuição eletrônica, se o último subnível da sua distribuição, o subnível mais energético, fizermos a distribuição e terminou em S, o elemento ou vai se encontrar na família 1 dos metais alcalinos ou na família 2 metais alcalinos terrosos. A exceção a isso é o hélio, que é o único elemento aqui da família 18 que também termina em S, no caso ele é S2. Beleza? Se fizermos a distribuição eletrônica e terminar em P, o elemento vai estar ou na família 13, ou na 14, ou na 15, ou na 16, ou na 17, ou na 18. E seguindo a ordem, terminou em P1 é família 13, P2 família 14, P3 família 15, P4 16, P5 17 e P6 família 18. O S da mesma forma, terminou em S1, é família 1, S2, família 2. Lembrando, só vai ter S1 e S2 porque o subnível S suporta no máximo 2 elétrons. O P suporta no máximo 6, então vai de P1 até P6. Fizemos a distribuição, terminou em D, então ele vai estar aqui, ó, da família 3 até a família 12, D1, D2 e assim por diante. O F da mesma forma,
F1, F2, só que o F vai até 14. Então é outra forma de relacionarmos. Ao fazer a distribuição eletrônica, terminou em S, é esse bloco aqui, ó. P é esse bloco, D é esse bloco e F é esse bloco, certo? Além disso, tem outras formas de relacionarmos a tabela periódica com a distribuição eletrônica. Vou mostrar alguns exemplos aqui que na prática fica melhor de identificarmos, certo? Vamos pegar como exemplo o elemento químico de número atômico 20. Vou colocar aqui o número atômico 20, certo? E vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar em 20, para analisarmos. Será 1s2, vou fazer a distribuição embaixo. Vou colocar aqui o número atômico do elemento 20, certo? E vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar em 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembrando, como é que faz a distribuição eletrônica? Seguindo o diagrama de energia, certo? O diagramazinho lá das diagonais, que nós vimos na aula de distribuição eletrônica. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, nós observamos o seguinte: o último subnível da distribuição eletrônica é chamado de subnível mais energético. Nesse caso aqui, o subnível mais energético, ó, é 4s2, certo? Esse subnível mais energético é o que vai dizer a família que o elemento se encontra. Se terminou em S2, bloco S, lembra, ó. Se é bloco S, é família 1 ou 2. Então, S2 vai ser esse bloco aqui, ó. Deixa eu apagar. S2 será da família 2. Então, se vai estar na família 2, eu já posso dizer a primeira informação sobre esse elemento. Esse elemento pertence à família... Vou colocar aqui. Família 2 da tabela periódica, que são os metais alcalinos terrosos, certo? Outra coisa. Então, você vai pegar sempre o subnível mais energético para encontrar qual família que ele se encontra. E vai pegar a camada de valência para dizer qual o período que ele se encontra. Sendo que o período é simplesmente o número de camadas eletrônicas que o elemento possui. Se neste caso o período a camada de valência é 4s2, observe. Camada de valência é aquela que fica mais externa, que é o maior nível. Nesse caso aqui é igual ao subnível mais energético. Então significa que ele tem 4 camadas eletrônicas. Se ele tem 4 camadas eletrônicas, esse elemento é o elemento que está no quarto período da tabela periódica. E a partir dessas informações a gente consegue encontrar, descobrir que ele pertence à família 2 da tabela e ao quarto período. É a batalha naval, ó. Família 2 vai ser essa coluna aqui, quarto período. Primeiro período, segundo, deixa eu colocar o leite só pra gente identificar, ó. Família 2 aí, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Se observarmos, vai ser exatamente esse elemento aqui, ó. Elemento esse que é o cálcio. Pode observar que o número atômico do cálcio é 20. Beleza? Eu vou apagar aqui para fazermos mais exemplos. Então, percebam. Quando eu faço a distribuição eletrônica do elemento, eu consigo, a partir da distribuição eletrônica, ver a localização dele dentro da tabela periódica. Vamos pegar mais exemplos. Vou pegar um elemento aqui de número atômico 15, por exemplo. Vamos pegar aqui um elemento de número atômico 15. Deixa eu mudar a cor da caneta. O número atômico que nós vamos analisar agora é 15, certo? Esse 15 ficou meio feio. Vamos ver se fica mais bonitinho, certo? Vamos lá. Como é que faz a distribuição eletrônica até chegar em 15? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí você vai contando os números de cima, que é a quantidade de elétrons. 2 com 2 são 4. 4 com 6, 10. 10 com 2, 12. Depois de 3s2, vem 3p. Se já tem 12, para chegar em 15, faltam mais 3. Então vai ficar 3p3, certo? Logo, ó, terminou em P, então vai ser esse bloco. Aqui é P1. Aqui seria, no caso, P2, P3 e assim por diante. Se terminou em P3, significa que esse elemento ele se encontra aqui na família 13 da tabela. É o bloco P, ó. P1, P2, P3. E a camada de valência também é 3. Se você observar aqui, a camada de valência nesse caso é tudo que tem nível 3. Ó. Ele está no terceiro período da tabela periódica, pois a camada de valência é 3. Então, primeiro, segundo, terceiro período. E família 13. Brincando aqui de batalha naval, terceiro período. Família 13 será aqui o fósforo. Pode observar que o número atômico dele aqui é 15. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer para encontrar a localização dos elementos dentro lá da tabela
periódica. Eu vou mostrar outro exemplo para depois nós irmos para exercício. Vamos ver um exemplo aqui do bloco D. Eu vou pegar aqui o elemento de número atômico, por exemplo, vamos pegar 26. Vou colocar aqui o número atômico 26, certo? Vamos fazer a distribuição atômica 26. Pode ser que não caiba, eu vou fazer mesmo aqui essa distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lembrando, galera, eu estou fazendo a distribuição sem consultar o diagrama, pois eu já tenho memorizado toda a sequência do diagrama, pelo menos a parte inicial. Se você não tem, o correto é você estar com o diagrama ao lado, conferindo as diagonais para não se confundir. Tranquilos? Então, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, até 4S2, se contarmos, dá 20. Beleza? Depois de 4S2, vem o subnível 3D. Se já tem 20 eu preciso até 26, eu vou colocar 3D6. Tranquilos? Então aqui, ó, se terminou em D, então eu já sei que é esse bloco aqui do meio, ó, que é o bloco D. Primeira coisa, como é que eu sei o período? O período é pela quantidade de camadas eletrônicas, pela camada de valência. A camada de valência, se você observar isso aqui, ó, 4s2 é a camada de valência, porque ele tem 4 camadas eletrônicas. Então esse elemento ele vai estar no quarto período da tabela, certo? 3D6 está dizendo que é do subnível D. Então, o que seria? D1, D2, D3, D4, D5, D6. Só contar, ó. Você vindo contando aqui do início, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Vai ser exatamente aqui, ó. Quarto período, D6. Então, será o ferro. Pode observar que o número atômico dele é 26. Então, seria quarto período e família do ferro. Beleza? Então, aqui era só esses exemplos só para mostrar que a partir da distribuição eletrônica nós conseguimos identificar a localização do elemento dentro da tabela periódica. Se faz a distribuição, subnível mais energético, quando fez a distribuição, ou termina em S, em P, em D ou em F. Terminou em S, é 1 ou 2. Ou hélio, no caso aqui, se terminar em S2, certo? Terminou em P, é da família 13 até a 18. Terminou em D, é da família 3 a 12. Terminou em F, é o bloco de baixo dos metais de transição interna. Vamos ver alguns exemplos para entendermos na prática como que isso funciona. Alguns exercícios. Vejam só. Esse primeiro exercício aqui, deixa eu me colocar aqui para o outro lado, para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vou colocar aqui, vou diminuir para não ficar no meio. Primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Questão da UFAL. Para o elemento químico representativo, aí tem os grupos dos elementos representativos, que é 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O número de elétrons na camada de valência é o número do grupo, beleza? O número de camadas eletrônicas é o número do período. O número de camadas diz o período que ele se encontra. O elemento químico com configuração eletrônica, ele já deu a distribuição eletrônica do elemento aqui, ó. Lembra, configuração eletrônica e distribuição eletrônica é a mesma coisa, beleza? Está situado na tabela periódica no grupo. Então, ele deu a distribuição eletrônica e ele quer saber aqui a localização. Ele fala aqui o grupo e o período. Primeiro, como é que eu faço para descobrir o grupo? Como é que eu faço para descobrir o grupo desse elemento? É só você olhar para o subnível mais energético. Quem é o subnível mais energético? É o último, ó. O último, que nesse caso é 4P3. Se terminou em P, então vai ser lá do bloco P. Eu vou até voltar para a tabela só para mostrar para você, ó. Terminou em P3, é só a gente olhar, ó. Família 13, P1, família 14, P2, família 15, P3. Então, vai ser lá da família 15. Beleza? Terminou em P3, vamos até colocar aqui já, ó. P3, nesse caso aqui, será família ou grupo, tanto faz, 15 da tabela. 15, e lembra que lá na nossa distribuição, lá na nossa tabela periódica, eu vou até voltar para mostrar, os elementos representativos podem ser chamados por letras A. Tipo, família 1 da tabela, nós chamamos de 1A. Família 2 de 2A. Família 13 de 3A. Família 14 de 4A. Família 15 5A. Lembra que isso nós vimos na aula de tabela periódica. Se você não assistiu, corre lá, galera. Corre lá. Então, família 15 é o mesmo que família 5A. Beleza? Para descobrir o período, como é que eu faço para descobrir o período do elemento? A gente pega a camada de valência, que é o número de camadas eletrônicas. Quem é a camada de valência? Aqui é o maior nível, é tudo que tem o nível 4 aqui, ó. Nesse caso aqui, 4S2,
e 4p3 seria a camada de valência. 4s2, 4p3, que é o maior nível. Se a camada de valência é 4, significa que o maior nível é 4. Tem 4 camadas eletrônicas. Logo, esse elemento se encontra no quarto período da tabela periódica. Viu como é tranquilo? A gente encontra aqui a localização na família pelo número de elétrons na última camada. No caso, terminou em P3, é da família 15. E o período, o número de camadas eletrônicas, como tem 4 camadas eletrônicas, quarto período. Quarto período, família 15, 5A, ó. Então, o grupo 5A, quarto período. Vamos encontrar aqui como resposta para essa questão gabarito letra C. Grupo 5A, quarto período. Tranquilas? Vamos lá, próxima questão. Qual é o número atômico de um elemento químico do quinto período? Opa, ele já disse que o elemento pertence ao quinto período da classificação periódica e que apresenta 10 elétrons no quarto nível de energia. Então, ele nos disse a localização, ele nos disse o período, a quantidade de camadas que o elétrons que o elemento tem e nos disse a quantidade de elétrons no quarto nível. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar na camada 5, pois ele está no quinto período. Vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se eu não lembro o diagrama, professor, como é que eu faço? Ó, temos lá o diagramazinho aqui. Deixa eu até apagar aqui essa questão de cima, que já foi feita, só para tirar aqui do meio do diagrama, certo? Esse é o nosso diagrama de energia. Lembra que a distribuição a gente faz seguindo ele, começa aqui, um S2, terminou a diagonal, a gente retorna para outra e vai colocando até chegar na quantidade de elétrons necessário. Lembrando que o S no máximo 2, o P6, o D10 e o F14. Então aqui, ó, 3S2, terminou aqui. Depois do 3S2 a gente retorna para 3P. Então vamos colocar aqui 3P6. Terminou 3P6, depois do 3P6 vem 4S2 no diagrama, então 4S2. Terminou a coluna do 4S2, a diagonal, retorna para outra. Então vem 3D10. Depois de 3D10, vem o 4P, seguindo o diagrama aí, a diagonal, 4P6. Depois de 4P6, vem 5, o subnível 5S, 5S2. Por que, professor, que você fez a distribuição até aí? Eu vou até voltar aqui e tirar o diagrama do meio. Ele me disse que tinha 5 e o elemento estava no quinto período. Se está no quinto período, esse elemento, obrigatoriamente, ele tem 5 camadas. Se ele tem 5 camadas, a camada de valência tem que ser 5. Eu fiz a distribuição eletrônica até chegar no primeiro elemento aqui, ó. Até chegar no primeiro subnível 5. Primeiro subnível com o nível 5, certo? E aí, além disso, ele nos disse que tem 10 elétrons no quarto nível. Onde é que está o quarto nível aqui? Vamos identificar aqui o quarto nível. Quarto nível aqui, ó. 4S2 é quarto nível. 4P6 é quarto nível. Quantos elétrons tem no quarto nível? 2 elétrons daqui, com mais 6 daqui. 2 e 6, nós temos um total no quarto nível de 8 elétrons. Que foi o que ele nos disse na questão. Ó. A questão nos disse que ele apresenta... Aliás, 10, perdão. Desculpa aí, galera. 10. Deixa eu apagar aqui. Então, ainda não terminou a distribuição eletrônica, não. Ele nos disse que tem 10 elétrons no quarto nível de energia. Então, 4S2, 4P6. 4P6, 2 com 6 dá 8. Precisa de mais 2, então a gente vai ter que continuar. Depois de 5S2, quem é que vem depois de 5S2? Ó? A gente retorna para o subnível 4D. Então, precisa de mais 2 elétrons para completar 10. Então, aqui eu vou colocar aqui como sendo 4D2. Professor, por que tu fez isso? Vou mostrar para você agora. Isso agora é quarto nível. 2 elétrons nesse, 6 elétrons nesse e 2 elétrons nesse. Ao todo, quantos elétrons tem no quarto nível? 2 com 6, 8 com 2, 10 elétrons no quarto nível. Que é o que a questão nos disse, que tinha 10 elétrons no quarto nível e que estava no quinto período da distribuição. Para que eu fiz isso? Você fazendo a distribuição, se a gente contar aqui em cima a quantidade de elétrons, eu sei o número atômico do elemento, certo? E sabendo o número atômico do elemento, é o que a questão quer saber aqui, ó, o número atômico. Só contar, ó, até 3D10 é 30. Aí aqui, ó, 30 com 6, 36, 36 com 2, 38, 38 com 2 vai dar um total de 40. Então, o número atômico desse elemento aqui, fazendo a distribuição, será 40. 40 é o gabarito da letra B.
Recapitulando, fiz a distribuição até chegar no primeiro, na camada de valência aqui, 5, porque ele me disse que tinha 5 períodos, e fiz até chegar em um total de 10 elétrons no quarto nível. Fazendo isso, chegamos aqui na distribuição, beleza? Então, será 40, letra B. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 3. O elemento químico que apresenta configuração eletrônica 2, 8 e 2 é 1. Pessoal, nunca vi esse tipo de distribuição eletrônica. Aqui, galera, ele está apresentando só o número de elétrons em cada camada. Então é só a gente fazer a distribuição eletrônica da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p6. Quando eu faço isso, veja só. Vou até mudar a cor aqui para a gente destacar. Essa primeira camada aqui é a camada K. Essa segunda camada da distribuição é a camada L. E assim por diante. Quantos elétrons tem aqui na camada K? Concorda que só tem 2 na camada K, certo? Que são esses dois aqui, ó. Na camada L, nós temos um total de 2 com 6, 8 elétrons na camada L. Que é o que ele nos mostra aqui, ó. Depois daqui, ó. Depois de 1s2, 2s2, 2p6, nós vem pelo diagrama 3s2. Então, 3s2 que será aqui a próxima camada. Camada KL segue a ordem alfabética. KL seria a camada M com 2 elétrons. E aí tem o que ele nos mostra. Primeira camada com 2 elétrons, segunda com 8, terceira com 2. O elemento que tem essa representação aqui, ele será o quê? Se terminou em 3s2, vamos voltar lá só para você relembrar, ó. Voltando tudo aqui. Terminou em 3s2, o elemento está aqui no bloco S. Bloco S, no caso aqui, na família 2, certo? Então, será bloco S, família 2. Adiantando. Família 2, nesse caso aqui, quem que é a família 2? Metais alcalinos, família 1, família 2, metais alcalinos terrosos. Tranquilos? Então, metal alcalino terroso, o gabarito dessa questão. Como ele quer saber aqui? Ele é um quê? Então será um metal alcalino terroso, letra C. Fiz a distribuição até chegarmos aqui na representação que ele nos fornece. E a partir daí eu descubro a distribuição eletrônica. E pela distribuição está no terceiro período, segunda família. Segunda família, metal alcalino terroso. Tranquilos? Próxima questão, questão 4. Vamos lá. Os elementos A, aqui é o número atômico dele que está chamando de X. B, o número atômico está chamando de X mais 1. E C, o elemento está chamando de X mais 2. Pertence ao mesmo período da tabela periódica. Ele já nos disse que está no mesmo período. Certo? Primeira informação importante. Se B é um halogênio, olha a informação importante. B, nesse caso aqui, ele está dizendo que é um halogênio. Pode ser afirmado aqui. Eu vou até colocar aqui embaixo. O meu elemento químico B, ele é um halogênio. Se o B é um halogênio, galera, significa que halogênio, lembra lá, halogênio é a família 17, certo? Se é a família 17, o B tem na camada de valência 7 elétrons. Todos os halogênios terminam em P7, certo? P7 não, perdão, P5. Termina em P5. E eles têm um total de 7 elétrons na última camada, que é a família dos halogênios, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato são os halogênios. E ele nos disse que o A aqui tem um número atômico, uma unidade abaixo dele, porque aqui, se aqui é X mais 1, então o número atômico do A é uma unidade abaixo desse. Então ele está uma família antes. Se está uma família antes, quer dizer que o A é da família 16. Aqui é da família 17, eu vou colocar o nome da família. O A seria da família 16 e o C, nesse caso, tem uma unidade a mais. O C seria da família 18, certo? Família 17, ele já nos disse que é o halogênio. Família 16 é o nomezinho daquelas 5 famílias importantes, são os calcogênios. E família 18, que é o C, que é a unidade da frente, são os gases nobres. Então, A é um, vou até colocar aqui, calcogênio. A será um calcogênio. E C, nesse caso, será um gás nobre. C será um gás nobre. E B, professor, B o quê? B ele já disse na questão, B é halogênio, certo? Então vamos só ver nas alternativas qual que se encaixa. Pode-se afirmar que
A tem 5 elétrons no último nível e B tem 6 elétrons no último nível, não. O B é da família 17. Se é da família 17, tem 7 elétrons no último nível e não 5. Já está errado por aqui. Letra B, ó. A tem 6 elétrons no último nível, família 16 tem 6 elétrons. Por enquanto tá tranquilo. E C tem 2 elétrons no último nível. Não, C, ele é da família 18, é um gás nobre, tem 8 elétrons no último nível. Então está errado, porque estão tudo no mesmo período. Letra C, A é um calcogênio e C é um gás nobre. A é um calcogênio e C é um gás nobre. Oba, chegamos na resposta. Só fazendo essa relação, certo? E mais aqui, ó, A é um metal alcalino, não. A é um calcogênio, a gente já vê que está errado por aí. Letra E, A é metal, não. Todos aqui, calcogênio, halogênio e gás nobre são não metais. Certo? Todo o bloco P ali, dessas famílias ali, são não metais. Aquela parte final. Então, não seria nenhuma das outras alternativas, seria a letra C. Tranquilos? E vamos para a nossa última questão de hoje, uma questão que caiu lá no Enem 2018. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Olha uma informação importante. Propriedades químicas, vou até sublinhar, e físicas tão parecidas. A resposta a gente vai achar daqui, beleza? Eu fiz o Enem esse ano, quando eu li essa questão, instantaneamente eu li a questão, eu demorei 20 segundos para responder, eu já fui na alternativa. E é essa visão que você precisa ter. Porque se ele nos diz que os elementos têm propriedades físicas e químicas muito parecidas, o que é que eu posso inferir a partir disso? Que os elementos pertencem ao mesmo grupo ou família da tabela periódica. Todos os elementos no mesmo grupo ou família da tabela, eles têm propriedades parecidas. Essa é a definição de família, propriedades similares. Beleza? Então é uma informação extremamente importante aí. Continuando, ó, vou terminar de ler só para vocês verem as alternativas. Aqui, onde foi que nós paramos? Beleza. Por isso, em homenagem a esses dois personagens na mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Ele repete mais uma vez no final do texto, propriedades comuns similares. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Então, galera, uma questão bem simples. Como ele fala da questão de ter propriedades químicas e físicas semelhantes, o que faz isso é os elementos estarem no mesmo grupo ou família da tabela periódica. Uma questão simples, eu considero uma questão bem simples. Você tendo essa visão, identificando isso, você só irá vir aqui e procurar onde diz isso nas alternativas. No caso aqui, ó, pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica. É o que faz eles terem propriedades semelhantes. Ter elementos no subnível F, não necessariamente, ser elementos de transição interna, enfim. O que faz terem propriedades semelhantes, quando falar em propriedades semelhantes dos elementos, é o fato deles estarem no mesmo grupo ou família da tabela periódica. Beleza? Então, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, certo? Não esquece de deixar o like para fortalecer e nos dar aquela moral. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu!